Olá, meus amigos, bom dia. Márcio Coach aqui e desejamos a você desde já uma ótima sexta-feira. E, meus amigos, e vamos então para o resumo de notícias deste dia. E nós iremos falar nesse vídeo sobre o novo indicado ao STF. E como nós antecipamos, Jorge Messias era tido como o favorito e aqui o Metrópolis, no dia de hoje, afirma que o Lula decidiu indicar o Jorge Messias como o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. No entanto, vale lembrar que essa indicação ainda depende de aprovação do Senado Federal. Mas o que diz essa matéria aqui do Metrópolis? Afirma o seguinte: o presidente Lula decidiu indicar o atual ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, para o STF. A informação foi confirmada à coluna por pelo menos 5 auxiliares aliados do petista. Então, meus amigos, Jorge Messias estava aí na briga, entre aspas, com o senador Alcolumbre e acabou sendo, pelo menos nos bastidores, está decidido então que ele será o indicado pelo Lula. E aí a gente pergunta, será uma boa indicação? Será uma indicação ruim? Bom, pelo que temos analisado, né, alguns são muito favoráveis à indicação de Jorge Messias. E quando a gente vai consultar o histórico do Jorge Messias, uma das únicas coisas que nós temos é justamente aquela questão daquele fato relacionado a Dilma, no caso, quando ela o chamou de Bessias, naquela escuta telefônica liberada pelo Moro. Fora isso, nós não achamos nada mais grave que pese contra ele. O único fato que pesa contra ele é o fato de ele ser um apoiador do PT. No entanto, meus amigos, lá em Brasília, todo mundo tem um lado e uma boa parte apoia os petistas, né? Então, a gente vê que o Lula decidiu indicar. Um outro site também disse aqui na Cruzoé, na revista Cruzoé, diz o seguinte: disputa para o STF. Messias na boca do gol. Então, está aí mais um jornal. E aqui, o que diz essa matéria? Apesar do pleito de movimentos sociais e até mesmo de integrantes da Suprema Corte, o favorito ao cargo é Jorge Messias, titular da Advocacia Geral da União. O próprio presidente da República indicou a aliados ao longo da semana que Messias será o escolhido. Vocês assistiram aqui no dia de ontem que houve uma reunião entre os ministros do Supremo, né, no caso Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Flávio Dino e também o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e ficou ali meio que na briga entre... Eles estavam, na verdade, em dúvida entre Pacheco e Messias. Os ministros do Supremo Tribunal Federal queriam Rodrigo Pacheco, chamado de Pachecozão, e do outro lado os petistas queriam o Jorge Messias. E eu antecipei aqui para vocês que muito provavelmente seria Messias o escolhido, porque ele já tem um longo histórico de trabalho com o PT, já vem trabalhando ali desde os tempos da Dilma, e ele é um homem de confiança do Lula. E isso, no final, meus amigos, pesa muito. E aqui também o Metrópolis trouxe essa matéria aqui do Paulo Capelli dizendo a respeito de 2 pontos que pesam contra Messias para ser indicado ao STF. No entanto, vale ressaltar que essa matéria aqui é do dia 15 de outubro, ou seja, há 2 dias. E aqui ele diz que o primeiro impedimento seria o fato de setores da sociedade pressionarem Lula a indicar uma mulher ao Supremo, já que a corte conta apenas com Carmen Lúcia. De fato, inclusive, isso seria foi um pedido do ministro Luiz Roberto Barroso para que Lula indicasse uma mulher no seu lugar. No entanto, a gente vai percebendo aí que não vai ser dessa vez, e vale destacar que pelo menos outros 2 ministros podem se aposentar, como, por exemplo, a Carmen Lúcia e o Gilmar Mendes. E aí eles estão nesse impasse também. Se eles se aposentarem, o Lula indicará mais 2 integrantes para o Supremo Tribunal Federal. E também o segundo fato que seria impedimento para o Jorge Messias
seria o ponto, está aqui no caso, o ponto que mais pesa contra Messias hoje é o fato de influentes ministros do STF se manifestarem nos bastidores apoio a outros nomes. Foi aquilo que nós falamos. Há ministros que desejam, né, o Rodrigo Pacheco. No entanto, parece, até agora, ainda não temos uma confirmação oficial do próprio Lula. No entanto, pelo menos pelas matérias, o que nós vemos é que o Lula não vai atender o pedido dos ministros. Lula vai indicar, então, o Jorge Messias. E aí eu pergunto para você, o que você achou dessa indicação? Como eu disse, não há pontos mais contraditórios no Jorge Messias. No entanto, a gente sempre fica com aquela pulga atrás da orelha, porque um petista indicando outro petista, e o Jorge Messias é um petista assumido, meus amigos. Aí a gente fica aqui nessa dúvida. No entanto, já li outras notícias dizendo que o próprio Silas Malafaia já disse que não tem nada contra o Jorge Messias. Inclusive, ontem tivemos pastores da Madureira orando com o Lula e o Jorge Messias lá no Palácio do Planalto, em Brasília. E a gente vê, então, que há um certo grupo cristão apoiando a indicação de Jorge Messias, dizendo que ela seria, sim, uma boa indicação. Mas o que você acha? Comenta aqui embaixo, porque nós queremos ler a sua mensagem. Então, meus amigos, Lula decide indicar Jorge Messias como o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. O que você acha? Comenta aqui e a gente se vê. Um grande abraço, valeu!